A pergunta agora é da Miss Lane. Qual o maior conselho você daria para jovens que estão começando a queimar pelo chamado pastoral? Tem alguém aqui que queima pelo chamado pastoral? Tem? Qual conselho eu daria? O conselho que eu daria é: quem não sabe cuidar de uma pessoa, não sabe cuidar de 100 ovelhas. Quem não sabe servir uma pessoa, não sabe servir milhares de pessoas. O chamado pastoral, ele precisa ser de fato reconhecido pela igreja e por autoridades espirituais. Porém, o chamado pastoral, ele não acontece quando você recebe o reconhecimento. Ele acontece quando você tem convicção do chamado. É igual a história de Davi. Davi, ele foi ungido rei por Samuel, e quando ele foi ungido rei, ele se tornou rei e começou a agir como rei. Por mais que ele não fosse rei, e por mais que ele soubesse que ainda haveria um processo pela frente, a unção de rei já estava sobre ele. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus acontecem no momento exato em que Ele fala. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus, lá em Gênesis capítulo 1, disse: haja luz e houve luz. Por quê? Porque no dia em que o chamado, a palavra saiu da boca de Deus, aquilo se tornou realidade no mundo material e físico. O que eu quero dizer é que se você tem um chamado pastoral, isso não é uma hipótese, isso é uma realidade. E você precisa se apropriar dessa realidade e começar a agir a partir dessa realidade. Agir como alguém que foi chamado por Deus. E pastores que são pastores, são servos, são discipuladores. Pastores cuidam das ovelhas. Portanto, não espere Deus te confiar 100 pessoas, 1000 pessoas para cuidar. Comece a cuidar aquelas que Ele já te confiou. E talvez aquelas que Ele te confiou é o teu vizinho que ainda nem conhece Jesus, mas que vai conhecer Jesus através da tua vida e que futuramente vai ser a sua ovelha confiada por Jesus a você. Portanto, se você queima pelo chamado pastoral, saiba que o chamado pastoral começa no dia em que você entendeu que você foi chamado. E começa a partir da disposição de servir as necessidades da igreja e cuidar integralmente, amavelmente, compassivelmente de todas as pessoas que Jesus te confiar ao longo do processo do teu chamado.